Boa noite, pessoal, tudo bem? Graças e paz de Jesus Cristo. Bom, gente, estamos aqui para fazer mais um vídeo aula. E o assunto colocado em foco hoje, eu tinha avisado antes aí, fazendo uma chamada, dizendo que agora às 18h30, até 3 minutos atrasados, né? Eu estaria fazendo esse vídeo aula para vocês aqui. Então, estamos aqui fazendo esse vídeo aula para tentar esclarecer uma dúvida que algumas pessoas têm criado com relação à circunferência da Terra. Pastor, e o senhor porventura é um arqueólogo? O que o senhor é para querer falar sobre geografia, sobre a Terra? O senhor é um astrônomo? Não sou nada disso. Sou um servo de Deus que gosta de estudar a palavra, mas existe alguma coisa que está envolvido com relação à Bíblia. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, esse live, tranquilo? Bom, aqui na parede, como todos vocês estão vendo, não é? Temos aqui o mapa mundi, com todos os países que são reconhecidos aqui em cima, a bandeira de todos eles. Temos aqui uma visão, uma representação gráfica do nosso globo terrestre, ok? E aí, temos aí uma matéria aqui que nós chamamos de geografia. A palavra geografia vem de geo, que quer dizer mundo, grafia quer dizer gráficos. Então a geografia é a ciência que fez os gráficos do mundo através de quê? Dos meridianos, que tem o sentido vertical, e dos paralelos, que tem o sentido horizontal. Tranquilo? Então aqui o que eles fizeram? Aquele globo que você está acostumado a ver girando lá naquela peça da sua estante que você guarda, eles pegaram aquele globo para a gente entender direito e abriram aquele globo. Então deu essa representação gráfica aqui para poder se conhecer as regiões, os hemisférios, os continentes, os países, os paralelos, os trópicos, né? Poder se conhecer aí os oceanos. Então tudo isso nós vamos conhecer através da geografia. As placas tectônicas estão todas aqui, ó, onde passa as placas com as suas rachaduras, né, que permite que o continente se movimente, que tem os terremotos, todo mundo sabe. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque o que as pessoas estão falando, uma suposição foi criada, isso vai de encontro ao que a Bíblia diz. Gente, tudo que está expresso aqui na geografia, tudo que está aqui na geografia, o que vai acontecer? Tudo que está aqui na geografia, a curvatura da Terra, o fato da Terra ser um globo, tudo isso, que hoje a geografia ensina para a gente, né? Com uma fraqueza, com uma sutileza tão grande, uma riqueza de detalhes, tudo isso que é ensinado para a gente, a Bíblia já falava há muito tempo, ok? Então a gente não deve se esquecer disso. Eu estou aqui defendendo o que tem a ver com o histórico bíblico, com o que a Bíblia diz, que muita gente talvez desconheça. Ok, pessoal? Então nós estamos aqui para falar sobre isso, explicando que o que é falado, o que é afirmado hoje pelos homens, deixa sim uma certa sombra de dúvida com a veracidade da Bíblia Sagrada. Então, para corrigir isso, o que eu fiz? Eu passei a tomar a liberdade de estar com vocês aqui falando justamente sobre essa coisa da geografia, essa coisa da curvatura da Terra. Bom, depois da ida do homem à Lua, ficou comprovado fisicamente, visivelmente, que a Terra era redonda, entre aspas. Por quê? Alguns anos atrás, a NASA divulgou uma foto do planeta, uma foto bem bonita do planeta azul, mas como ela mesmo diz no site, no link dela, aquela foto ali ilustrativa, foi uma foto montada. Se você observar, tem algumas nuvens ali que elas são repetidas. Então, o que significa as repetições daquela nuvem? Se aquelas nuvens são repetidas, ela deixou bem claro e evidente que aquelas nuvens, na verdade, que aquela foto, ela foi uma foto criada, uma foto montada. Então, esse negócio da foto ser criada, da foto ser montada, o que gerou? Gerou uma certa falta de credibilidade no que a Bíblia diz.
Por quê? Antes dos cientistas, dos astronautas, né, chegarem à Lua, a Bíblia já dizia, eu vou mostrar para vocês, que a Terra era redonda. Ou seja, que a Terra ela tinha um formato de um globo, né? Um formato esférico. Então é muito contestável. Então hoje surgiu um grupo de gente aí que anda falando que a Terra não é redonda, a Terra é plana. Essa teoria da Terra ser plana, como para você entender, você pega um CD, um compact disc, você bota ele assim e você vê a Terra, né? Então você vê o CD, então eles dizem que a Terra é daquele jeito que o CD tem. Antigamente dizia que se você fosse navegando em direção ao fim da Terra, ao final da Terra, você cairia no espaço. Era o que a Igreja Católica falava antes. Quando um físico, né, ele provou que a Terra era redonda, ele quase foi parar na fogueira. Essa história aí, alguns de vocês já devem conhecer, a maioria. Pois bem, senhores, plana ou redonda? É isso que eu queria mostrar para vocês agora. Então, nessa teoria que surgiu agora, a Terra seria plana, ou seja, a Bíblia estaria mentindo quando ela diz nos textos que eu vou mostrar para vocês que ela é redonda. A Terra não é plana, a Terra é redonda. Então, para você entender, ó, imagine a Terra do jeito que está esse globo aqui. Deitada assim, se você viesse navegando ou andando para cá, você chegaria no fim do mundo. Eles dizem que o que fecha a Terra é como um aquário, que ela é fechada aqui pelas calotas polares, é toda cercada de gelo, e aqui no meio está a Terra. O que a teoria, né, da Terra plana afirma. Mas vocês vão ver que é uma coisa meio doida. Com base em que eles afirmam isso? Primeiramente, todo cara que afirma isso, ele nunca foi lá fora para ver qual é a circunferência da Terra, né? Como é que ela é, qual é o formato, a forma geográfica dela. Porque, senhores, quando a gente vê o eclipse do Sol, tá? Quando a gente vê a Lua lá de noite, naquela noite bonita, aquele sombreado na Lua, arredondado, aquilo ali é a sombra do Sol que está da Terra, que está sendo refletida na Lua. Aí você diria, pastor, mas aí a sombra pode estar redonda, mas ela não ser redonda, não ser um globo. Ela ser que nem eles falam, né? Um compact disc, um disco. Mas aí nós vamos provar algumas coisas. Primeiramente, vamos mostrar na teoria deles, na teoria bíblica. Existem algumas camadas de proteção da Terra. A primeira, ela é chamada de camada atmosférica. Ela vai desde a Terra até uma altitude de 10 mil metros, mais ou menos. É a camada atmosférica, onde os aviões, eles voam, né? Os aviões que fazem ligação interrio-continente. Aviões vão para longe. Eu não sei se vocês sabem, mas os aviões voam em meio de, chamamos de prateleiras, né? O que seriam as prateleiras? A prateleira número 1, os aviões vão para o sul do país, por exemplo. A de número 2, as que vão para o norte. Ou seja, quem viaja na prateleira 1 está indo para o sul, quem viaja na prateleira 2 está indo para o norte. Aí são inversos. Para quê? Para que não haja abarroamento, para que não haja colisão. Tranquilo? Então, cada prateleira dessa está dentro de uma altitude. A maior altitude, todo mundo sabe que é daqueles aviões intercontinentais que vêm para o continente. É o avião que voa mais alto, onde ninguém consegue respirar, ninguém consegue viver. Então, pessoal, esses aviões, eles só conseguem voar até 10 mil, 12 mil, 10 quilômetros, 12 quilômetros acima da Terra, ainda na atmosfera terrestre. Mas existe uma outra atmosfera que ela é chamada de estratosfera. Onde é que a estratosfera chega? Ela atinge 20 quilômetros. Então, a atmosfera de 10 a 12, a estratosfera, a toposfera, 20 quilômetros acima. Depois vem a estratosfera, 50 quilômetros. Ó, 10 a 12, 20, 50 quilômetros acima. Ninguém consegue sobreviver nesse espaço aí, tá? O que eles fizeram? Eles se afastaram da Terra 50 quilômetros acima, e ao olhar a Terra 50 quilômetros acima, eles tiveram um entendimento que a Terra, como eles não conseguiam ver aqui os limites da Terra, eles acreditam que a Terra é, na verdade, plana. A Terra não é globo, não tem um formato de um globo. Eles acham que a Terra é plana por causa disso. Eles subiram somente 50 quilômetros. Para vocês terem ideia,
Se eu estou aqui em cima e me afasto 50 quilômetros, eu não consigo ver tudo. Então eu vou entender que a Terra é achatada. Só que para quem subiu só 50 quilômetros acima da superfície da Terra, é bem diferente. Por exemplo, os satélites geoestacionários, eles estão a altitude de 36 mil quilômetros. Olha, o que é 50 quilômetros a 36 mil? Tem nem comparação, né? Então, esses satélites geoestacionários estão abaixo da Lua com relação à Terra, bem abaixo, a uma distância de 36 mil quilômetros. Então, para mim saber se a Terra é redonda ou não, quanto mais distante dela eu estiver, melhor vai ser a definição que eu vou ter, se ela é redonda, quadrada, se é triangular, seja da forma que for. Por isso que quando os astronautas chegaram na superfície, no espaço sideral, eles tiraram a foto e disseram que a Terra é redonda. Mas aí veio um outro argumento dos caras. Qual é o outro argumento? As câmeras usadas são chamadas olhos de peixe. O que é isso? Essas câmeras que a gente usa, elas vêm de forma arredondada. Então, ela pode tirar uma foto muito grande e gerar aquele distorcimento, dando-se a entender que a Terra seria arredondada por causa da lente da câmera. Não ficou complicado agora? Então, esses crentes que creem na Terra plana, inclusive pessoas evangélicas que creem nisso, que devem ter perdido o juízo, com certeza. Eu vou provar por que ela não é plana agora para vocês. Então eles creem que a Terra é plana, que isso aí é um golpe que a NASA está dando. Só que antes da NASA chegar à conclusão de que a Terra ela é um globo, ela é uma esfera, a Bíblia já falava sobre isso. O primeiro ponto que a gente encontra na Bíblia está no livro de Jó, capítulo 1, verso 2. Quando a Bíblia menciona, né, Deus pergunta para o diabo: de onde é que tu vens? Venho de rodear a terra e passear por ela. Então esse rodear, você rodeia, né? Tá rodear, fala da redondeza da terra. Se você observar, o livro de Jó, ele está quase no meio da Bíblia. Mas ele não é o livro mais, ele não era para estar lá. É que a Bíblia não está escrita de forma cronológica. Os livros foram montados, mas não estão escritos de forma cronológica. Você entendeu? Porque, na verdade, o livro de Jó, ele é o livro mais antigo da Bíblia. Se você observar, como é que eu sei disso? Você não vê Jó falar sobre o templo, sobre a lei, sobre Moisés, sobre os profetas. Você vê Jó adorando a Deus em casa ainda. Então, o livro de Jó, o Jó, ele vem antes mesmo de Moisés. Você não vê nem Jó mencionar a lei e os profetas. Já parou para observar isso? Ok? Nem o templo. Ele não fala sobre nada disso. Então, lá em Jó, a Bíblia já dizia, né? No 1 e 2 de Jó, que a terra ela era arredondada. Tem um outro texto de Jó, que eu vou mostrar para vocês, que é justamente o Jó, capítulo de número 26, versículo 7, que diz assim, ó: o norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. O que ele está dizendo? Para você entender esse versículo aqui, você vai olhar para a Lua. Estamos vendo a Lua de fora dela, então a gente consegue entender que a Lua é redonda ou cilíndrica, né? Ela tem uma forma de um círculo, de um globo. Ela é esférica. Então, pessoal, para você entender a situação da Terra, olhe para a Lua. Tem alguma coisa segurando ela lá? Ela está sustenta no vazio. O que a gente vê da Lua, Jó falou da Terra. Ele falou assim, olha, o norte e o sul tu estendestes. E sustenta o planeta, a Terra, o mundo, do nada. O que ele está dizendo? Está lá a Terra flutuando, girando em seu eixo imaginário, sem estar segurada por nada. Então, veja que Jó, sendo um livro muito antigo, ele já falava dessa situação da Terra muito antes da NASA existir. Muito antes do homem sair da Lua. Nós temos uma outra referência aqui, que eu vou mostrar para vocês. Essa referência ela está no livro de Salmos. Temos duas aqui no livro de Salmos, né? Uma delas está no Salmo 96, versículo 10, que diz assim, ó: dizem entre as nações, o Senhor reina. O mundo também se firmará para que não se abale. Ele julga com retidão.
Então, quando ele fala o mundo sustentará para que não se abale, ele está falando do giroscópio livre da Terra. Quando Jó fala criaste o norte e o sul, ele está falando do giroscópio da Terra, ok? Ela gira, está dizendo aqui que o planeta está sustento no universo pelo poder de Deus, não tem nada segurando o planeta. Se eu pegar esse papel aqui e soltar, ele vai cair. Mas o planeta está lá sustento. A Lua e todos os outros planetas estão sustentos ali pelo poder de Deus. Nós temos outra referência que está no Salmo de número 96, nós já lemos, né? Nós temos uma outra referência aqui, que eu vou mostrar para os senhores, que está no outro capítulo aqui, que é o capítulo é o capítulo de Eclesiastes, capítulo 1, verso 6, que diz assim, ó: o vento vai para o sul e faz o seu giro no norte. Por que ele está dizendo isso? Porque a função dos ventos é fazer a climatização da terra. Ele vai nas geleiras, bate e traz o refrescor dos polos para cá, para a gente. Toda a frente fria nasce aonde? No nosso caso, que vem do sul, ela vem do sul. No pessoal que mora lá mais perto do norte, elas vêm do norte. Vocês entenderam, gente? Então, o vento vem, quando chega nas áreas mais quentes, ela se dissipa, vai para o mar e se espalha. Veja que até isso a Bíblia ensina. Ele fala assim, ó: o vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, continuamente girando o vento em volta, fazendo os seus circuitos. Observe, continuamente girando o vento, fazendo os seus circuitos. Cara, se você prestar atenção nisso, é porque tem gente que tem cabeça dura. O que o pregador está falando aqui em Eclesiastes é uma coisa muito séria. Quando você vê uma foto, uma filmagem feita do satélite lá, em uma região onde está passando o furacão, como é que você vê o furacão? Você vê lá o funil, ó. De lá do espaço, está sendo filmado aqui, você vê o funil. Isso passa toda hora no noticiário. Gente, é porque o crente está preocupado com muita coisa insignificante e não com aquilo que edifique, que aumente o conhecimento, que nos torna mais inteligentes. Veja que esse livro aqui foi escrito muito antes de Jesus existir. Ele já falava sobre esse circular do vento. Ele roda, ele circula o mundo todo. É absurdo falar isso, né? Mas a Bíblia fala isso muito antes do homem imaginar que isso já existia. Quando você está lá sentado, por exemplo, tem um furacão chegando nos Estados Unidos. Várias horas, vários momentos, você vai ver na televisão ali falando sobre esse furacão que está chegando. O que vai acontecer? Você vai ver lá a imagem que o satélite faz da Terra e você vê aquele círculo branco assim girando, ó, dando sentido ao furacão que pode sair da força 1 para a força 2, 3, 4 ou 5, que é a força máxima. Só que o que o satélite está mostrando lá e as televisões, os celulares, a Bíblia já falava isso. Isaías 40, 22 diz assim, ó: ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como um gafanhoto. Esse versículo aqui, que está assentado sobre o globo da terra, antigamente, as Bíblias da editora Edições Paulinas, já feita pela Bíblia Católica, as antigas Bíblias Católicas, para quem é católica não se interessar em você aprender isso, como a Igreja Católica pregava essa mentira que a terra era plana, esse versículo aqui da Bíblia Católica, em vez de vir o que está assentado sobre o globo, vinha escrito assim, ó: ele é o que está assentado sobre o disco da terra. Porque a Igreja Católica também falava essa mentira, dizia que a terra era como um disco. Tá bom? Aqui, pau que bate em Chico, bate Francisco. Quando é ramo, tem que ser muito também. Então, a Bíblia já falava aqui, essa tradução nossa fala assentado sobre o globo. Mas a tradução católica fala, ele é aquele que está assentado sobre o disco da terra. Lembra aquele vinil do disco que eu falei para você? Então, a visão que a Igreja Católica tinha é que a terra era como um disco. Se você fosse navegando no mar direto, você caía no fim do mundo. Eu vou provar que isso é mentira agora. Vamos para mais um texto aqui. O outro texto que a gente encontra muito importante, o próprio Jesus falou sobre ele, é Mateus 24, 10 e 11, 40 e 41. Diz assim, ó: então, estando dois no campo, será um levado, outro será deixado. Estando duas na moinha, será levada uma e deixada a outra. Estando dois na cama, será levado um e deixado o outro. O que significa isso? O próprio Jesus nos deu uma aula de geografia.
Quando Jesus falou, estando dois no campo, só se vai para o campo de dia. Ele disse que na vinda dele seria dia. Quando ele disse, estando duas na moinha, só se vai para a moinha de tarde, depois se colhe o produto do campo, para estocar e colocar nos silos. Ele viria de tarde. Quando ele disse assim, ó, estarão dois na cama, ele está dizendo que ele viria de noite. Por que ele falou isso? Ele disse que na vida dele seria manhã, seria tarde e seria noite. Por que Jesus falou isso? Quando Jesus falou isso, ele usou como referência, sendo ele Deus e tendo ciência, o movimento giroscópico livre da Terra, que tem a duração de 23 horas e 58 minutos, se arredonda para 24 horas. E aí contamos um dia. Você observa que esse movimento rotatório da Terra, né, que dá o dia, ele foi mencionado por Jesus. O que Jesus fez foi isso, ó. Nós temos aqui esse meridiano zero. A Terra é dividida em dois lados. Esse aqui é chamado leste e esse aqui é oeste. Aqui em cima o sul, o norte e aqui embaixo o sul. Pois bem, a geografia dividiu o mundo em dois lados. O esquerdo é o oeste, o direito é o oeste. O de cima é o norte, o de baixo é o sul. Esse meridiano que tem aqui, se você observar, ele passa por cima, tá aqui, ó, Reino Unido, England, no inglês, Reino Unido. Ele passa em cima de uma cidade chamada, por isso que ele recebeu o nome de Meridiano de Greenwich. Ele é o meridiano zero, ele aqui, ó. Depois dele vem o 15, o 30, o 45, para lá e para cá. Então, a Terra foi dividida 180 graus daqui desse lado até o lado de trás dela e 180 para cá, dando um total de 360 graus, que é o correspondente a uma circunferência. Então não é um quadrado, deu para entender? Uma circunferência. São 360 graus. Agora, eu vou provar para você, porque esses caras falam um bocado de miolo de pote, um bocado de besteira, de burrice. Eu vou mostrar para você por que a Terra é redonda. O cara até falou assim, para a gente ter uma prova concreta, ou a gente tem que ir lá fora para ver, sem ser pela câmera, ver a olho nu, o cara falando. Ou então a gente teria que correr metro por metro da Terra. Eu fiz isso. Venham bem, me acompanhe. Aqui está o Brasil, ok, pessoal? Aqui está o Brasil. Aqui estamos à direita do meridiano de Greenwich. Então esse lado aqui é o lado oeste ou oeste no português. Aqui está o Brasil. Temos aqui, ó, Salvador, Aracaju, Maceió, Governador Valadares, Rio de Janeiro e Vitória. Sabe o que eu fiz? Eu saí daqui de Vitória no navio, fui para a China. Nós passamos por aqui, passamos aqui no extremo sul da África, passamos por Madagascar, viemos, vocês estão me acompanhando aqui? Madagascar, viemos, entramos aqui no estado de Málaga, na Indonésia, entramos na Indonésia e fomos até Singapura. Cheguei em Singapura. Depois que eu fui em Singapura, né, que é o chamado Tigre Asiático, é o lugar da economia, nós fomos para Singapura. Aí o que aconteceu? Nós saímos de novo, pegamos aqui o Mar do Norte, ó, pegamos o Mar do Norte, passamos aqui por perto de Taiwan, aí fomos aqui a Xangai. Eu fui a Xangai. Observe, ó, saí daqui, né? Saí daqui, fiz isso aqui, ó, entrei aqui no estado de Málaga, da Malásia, tá vendo? Entramos aqui, subimos, Camboja, Vietnã, passamos por aqui, aí fomos até chegar à cidade de Xangai. Eu estive em Xangai, ó, subimos por aqui, ó, Hong Kong, Macau, fui a Xangai. Olha a volta que eu dei. De Xangai, nós fomos à cidade de Ningpo. Então eu fiz Xangai e fiz Ningpo. Depois que eu fiz Xangai e Ningpo, nós saímos daqui, passamos aqui por Magiano, Japão, tá vendo? Existe um lugar aqui chamado Data Line, ok? Que lugar é esse? Quando a gente chega aqui no Japão, nós já estamos com cerca de 18 horas. O que vai acontecer? Nós atrasamos o relógio 24 horas.
Aí ficamos com 2 horas negativas, em vez de diminuir, em vez de aumentar, vamos diminuir o horário. Por quê? Quando nós chegamos aqui no Japão, como eu dei a volta ao mundo, nós chegamos aqui no Japão, o que acontece? Nós não fomos aumentando as horas? Então, o navio estava com 24 horas acima do horário brasileiro. E a gente estava voltando, a gente ia para o Canadá, que eu vou mostrar a vocês daqui a pouco. Do Canadá nós fomos para o Brasil. Então, o que acontece, pessoal? Se nós não acertássemos o relógio aqui, se nós não voltássemos o relógio aqui próximo ao Japão em 24 horas, o que ia acontecer? Quando a gente chegasse lá do outro lado, no Brasil, os documentos do Brasil não iriam prestar, o documento do navio não teriam valor. Por quê? Porque eles estavam tudo com uma data na frente. Viu agora? É por isso que eu digo, o cara fala um bocado de besteira na internet, um bocado de burrice, nunca saiu dali, nunca viu nada. Antes de ir para lá para ensinar e para falar, procura se informar primeiro para falar besteira. Querem desmerecer a Bíblia, se acreditar da Bíblia, pega um bocado de crente que não lê a Bíblia, esses crentes que só vive aí de postando fotos, que não estuda, que não quer nada com a obra de Deus, e fica falando besteira, eu fico estressado, me perdoe. E aí quando nós chegamos aqui no Japão, que é uma ilha, né? Passamos aqui no Japão, um lugar muito perigoso, passamos aqui no Japão, e aí nós fizemos o quê? Cruzamos aqui, entramos no Pacífico, ó, corrente do Japão, isso aqui é perigoso, hein? Passamos aqui, tá? Pegamos aqui, ó, na Coreia, passamos essa região aqui que é perigosa. Dá muita briga aqui, o pau quebra. Aí nós fomos subindo aqui o Pacífico. Onde é que nós fomos? Vamos aqui, ó. Onde é que nós fomos sair? Vem cá pro outro lado, mãe. Nós saímos aqui do outro lado. Ô, pastor, onde é que vocês saíram? Nós saímos aqui do outro lado. Entramos aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Canadá e Estados Unidos. Nós entramos aqui, ó. Quando nós entramos aqui, o que aconteceu com a gente? Nós fomos parar onde? Nós fomos parar no Canadá, gente. Ok? Então entramos aqui, ó. Estados Unidos e Canadá, né? Nós somos Estados Unidos aqui, ó. Nós viemos parar aqui, ó. Viemos parar aqui no Canadá. Passamos por aqui, ó. Eu fui na cidade de Vancouver. Aqui é engraçado que quando você entra nesse riozinho aqui, para ir para Vancouver, um lugar muito frio, você consegue ver Vitória, que é uma cidade norte-americana. Aqui, ó, Vitória, tá vendo? Tem até aqui, ó. A Vitória, ou Vitória, né? Que é uma cidade olímpica, norte-americana, ela fica aqui. A gente consegue passar, a gente passa esse estreitinho aqui com o navio, a gente consegue ver Vitória a Boreste, lado direito do navio, e o Canadá ao lado esquerdo. Eu entrei aqui, fui a Vancouver. Isso levou 5 meses, essa viagem, e 6 dias. Quando eu saí de Vancouver, nós carregamos de carvão, nós viemos descendo aqui os Estados Unidos. Aí passamos dos Estados Unidos, México, Guatemala, América Central, chega a América do Sul, viemos descendo, fomos aqui a Tierra del Fuego, ou seja, Terra do Fogo, passamos lá perto da Antártida já, chegando na Antártida aqui, ó, entre o Antártida e a ponta mais ao sul do nosso território, do nosso continente da América do Sul. Eu passei aqui, ó, na Terra do Fuego, nós viemos subindo, aí começou todo o processo de novo. Argentina, Uruguai, Paraguai, viemos, passamos aqui pelo Rio de Janeiro e voltamos para Vitória. Gente, olha só, o cara falar um negócio desse é ser muito burro. Ser muito burro. Se você olhar, eu saí do ponto A para o ponto A sem voltar pelo mesmo lugar. Como é que a Terra é redonda? Eu vim por onde? Viemos flutuando pelo espaço, viemos voando. É a pessoa ser muito burro, muito sem noção. É muita burrice. E você vai no vídeo de um cara desse, tem lá 5 milhões de curtidas. Meu Deus, o que está acontecendo com a humanidade? Está perdendo o tino. Parece que quanto mais a coisa desenvolve, tem muita gente que vai ficando mais sem sabedoria, sem noção. Eu vi lá vários comentários de crente. Puxa, os pastores escondem isso. Não, os pastores não escondem. Não, tem muito pastor que realmente não sabe isso aqui, não. Nem todo mundo teve oportunidade, mas eu não sou o único, não. Qualquer pessoa que é marítimo, que viajou para a Terra do Sol Nascente, para a China e outros lugares assim, passaram por esse processo que eu passei. Aí vem um cara conversar besteira comigo, eu não perco nem meu tempo. Mas como eu vi crentes lá comentando, eu quis fazer o vídeo para tentar abrir a cabeça desse povo. Gente, põe na cabeça, seja todo homem mentiroso, mas a Bíblia não. Se a Bíblia falava que a Terra era redonda e está comprovado, até os astronautas viram, hoje os satélites estão aí mostrando para todo mundo que ela é redonda. Aí tem que ir lá fazer, meu Deus, quantos anos eu fui enganado? Não, enganado você está até hoje, você é falta de sabedoria.
Dá uma olhadinha lá para o Tiago, capítulo 1, versículo 5, 6 e 7, diz assim, ó. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente, mas peça com fé, não duvidando. Porque o que pede duvidando é semelhante às ondas do mar que são lançadas de uma parte para outra pelos ventos. Não pense tal homem que assim receberá alguma do Senhor. Você entendeu? Então tem muita gente que não lê a Bíblia, só vive na internet, é nisso aqui, é naquilo ali, só vive curtindo foto. O que é para aprender não aprende. Um vídeo desse que eu estou fazendo, tem muita gente que nem vai querer ver. Mas por que fala? A Bíblia fala assim, ó, dá sabedoria ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Mas o louco, o tolo, o burro, a sabedoria é como espinho para ele, destrói ele. Então, é o que eu digo, eu não perco meu tempo com besteira, perco meu tempo estudando e aprendendo. Sei que nem todo mundo gosta disso, mas como o que o cara tá falando lá, o Jiriquinho lá tá falando lá uma coisa que vem tentar tirar o desmérito da Bíblia, eu mandei uma mensagem para ele boa, não respondeu, ele que não responde. Outra coisa importante para terminar o vídeo. Veja bem, os meridianos estão aqui. Se você observar, ó, aqui o mapa mundi, a Terra está aberta. 360 graus. 180 graus a partir do meridiano de Greenwich para o outro lado do planeta. E 180 graus a partir do meridiano pelo lado oeste, né, para o outro lado do planeta. Dando um total de 180 mais 180, 360 graus. Ok? Ok, pessoal? Então, são 360 graus, são, na verdade, 180, 360 o quê? Graus, ok? Então, vamos lá, tranquilo. Gente, aí tem um detalhe. Se isso aqui fosse um globo, bota mais perto aí, você vai ver que aqui está o meridiano Greenwich. Aqui está o 15. No globo, isso aqui vai estar assim, ó. Aqui está uma largura e vai... Quando chega aqui, cola. Aí vamos entrar na matemática e na matemática. Cálculo de área, você já fez? Gosta? Pois bem, se eu tenho, por exemplo, um triângulo aqui, um quadrado aqui, um terreno. Esse terreno mede 20 de frente e 10 de frente e 20 de fundo. Como é que eu calculo a área? Você lembra? Não é frente vezes fundo? Não é largura vezes profundidade? Dá para entender isso? Largura vezes o comprimento? Então vamos lá. Se eu tenho isso aqui, o que eu vou fazer? Se é 20, se eu tenho 10 de frente e 20 de fundo, para mim saber o metragem quadrado ou metro quadrado, eu tenho que fazer. Eu tenho que multiplicar 10 por 20. Como eu botei um número já preciso, o número inteiro, né? 10 aqui, 20 aqui. Quando eu multiplico um número por 10, o que é que eu faço? Eu não sei fazer a conta. Eu só acrescento um zero, poxa. Então não são 20. Eu acrescentei o zero, não sei multiplicar. Não vou fazer conta para multiplicar por 10. É só botar mais um zero, poxa. Se fosse multiplicar por 100, 2 zeros. Se fosse multiplicar por 1000, 3 zeros. Então, se eu tenho 30 de fundo, eu tenho 10 de frente, esses 30, botei mais um zero, vai virar quantos metros? 300 metros quadrados. Se eu multiplicar por 100, eu não tenho aqui 30? Não é centena, não são 2? Boto 2 zeros, então ele vai ter 10 metros de frente e 3 mil metros quadrados, ok? Se eu multiplicar por 1000, vou acrescentar 3 zeros, eu vou ter 30 mil metros quadrados. É assim que se calcula. Tranquilo? Se você calcula um terreno, uma área, uma superfície. Então ficou aí o meu vídeo. Eu sei que tem gente que vai odiar, problema, não estou esquentando com isso. A gente ensina para quem quer aprender, quem quer crescer e ter maturidade, quem gosta de estudar. Meu vídeo, meu Face é para isso. Tem gente que não gosta, não esquenta também. A gente observa por isso, né? Você bota uma foto, dá 200, 400 curtidas. Você bota um vídeo, uma coisa de estudo, é 15, 20, 30 no máximo. O povo não está muito focado nisso, mas é bom ter entendimento. Jeremias capítulo 15, verso 3, versículo 15, fala assim, ó. E vos darei pastores dotados de sabedoria e ciência. Então é isso que a gente quer. Homens e mulheres, obreiros e obreiras, que tenham a sabedoria humana, que Deus deu, a divina, que é a ciência, e a sabedoria também é o conhecimento humano. Então, você obreiro, se prepare. Procure conhecer e aprender, tá bom? Então ficou aí o meu recado aí. Ah, detalhe, eu esqueci de falar com vocês para terminar. Eu usei o exemplo aqui dos meridianos que vão estreitando, no caso do globo terrestre. Você é visto no globo, né? Então, quando eu vou calcular a área aqui, a área vai dar uma coisa.
aqui em cima vai dar outra. Por quê? Porque o meridiano aqui vai se encostando, então vai diminuindo. Então, para corrigir essa diferença de área que vai dar lá em cima, no encontro dos meridianos, o que vai acontecer? A gente usa a bordo um equipamento, um sistema chamado efeito de Mercator. O que é isso, Mercator? É um equipamento que ele calcula, ele tira essas divergências, ele tira essas diferenças que vai dar de área aqui, para poder, lá em cima, termos aí a longitude e a latitude precisa na região, tanto do Círculo Polar Ártico como Antártico. O Ártico está acima no norte, o Antártico está no sul. Beleza, pessoal? Geografia à luz da Bíblia, tranquilo? Que Deus nos abençoe. Estou saindo para pregar agora, terminando o vídeo. Deixem o seu comentário. Se não gostou, também não esquenta não, tranquilo? Tá bom? Que Deus nos abençoe e não deixe de acreditar na Bíblia. A Bíblia é o livro dos livros. The best book. Ok? É o livro simplesmente o melhor dos melhores. Beijão no coração. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz em nome de Jesus. E deixe o seu comentário. Se quiser curtir. Deixe aí. Se tiver uma dúvida, pergunte. Estamos aqui para ajudar em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Ore por mim, pelo meu ministério, para que Deus venha cada dia mais e mais da sabedoria e entendimento para fazer a sua obra.